Olá, cursistas! Que todos estejam bem e em paz. Bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Informática do curso técnico de secretariado. Meu nome é Gilmara e espero que o nosso trabalho seja o mais frutuoso possível. A nossa disciplina de Informática na profissão de secretariado é muito importante, pois leva-os a conhecer e compreender sobre os elementos básicos da computação, favorecendo as atividades de trabalho com agilidade e eliminação do retrabalho. Espero encontrá-los entusiasmados para aprender e aplicar os conceitos aqui estudados. Na aula de hoje, refletiremos sobre tecnologia, os computadores e a informática, a criação dos computadores, evolução e atualidade, a informática na formação do trabalhador e os componentes do computador, hardware e software. Serão apresentados conceitos importantes, úteis para compreender o contexto em que o computador está inserido. Com certeza, muitos desses conceitos fazem parte de sua vida. Você já parou para pensar o que é tecnologia? Como o computador foi criado? Como a humanidade trabalhava sem as tecnologias da computação? Pois bem, vejamos então o que é tecnologia. No dicionário da língua portuguesa, tem-se que tecnologia é o estudo das artes e ofício em geral. Portanto, a tecnologia indica o processo de transformação de conhecimento em aplicações úteis para qualquer arte ou ofício. Para que fique mais claro, tome como exemplo os utensílios domésticos. Imagine o ato de comer do homem pré-histórico. Ele comia com as mãos, não tinha pratos, talheres, copos ou algo que os auxiliasse nessa atividade. Até que em um determinado momento, ele observou que poderia criar ferramentas que facilitassem essa tarefa, que facilitasse beber água, levar a comida à boca, descascar frutos e tudo o que essas tecnologias nos permitem. Sendo assim, fica fácil observar que a intenção do utensílio, semelhante às mãos, capaz de facilitar seu cotidiano alimentar, trazendo maior facilidade e qualidade à tarefa da alimentação, foi para aquela época um grande avanço tecnológico, com a criação de objetos simples, feitos de madeira, barro, pedra, cabaças, ou dos recursos que lhes eram disponíveis. Outros exemplos aplicáveis nesse contexto são as ferramentas de caça, a lança, arco e flecha, armadilhas e tudo que era criado para facilitar as atividades diárias dos indivíduos. Sendo assim, a lança, o arco, a flecha são tecnologias. Outro exemplo de tecnologia muito simples, comum a todos, é o ato de produzir fogo. No fogão, basta acionar o botão ou riscar um fósforo, que o fogo já se acende. Mas como o fogo era gerado por nossos ancestrais? Como eles eram capazes de gerar fogo com 2 pedras ou 2 gravetos? Já pensou como era difícil? Eles firmavam um pedaço de madeira, cheio de pequenas cavidades, posicionavam gravetos ou hastes de madeira, fazendo um atrito, movimentos circulares, contínuos, constantes, até que o fogo fosse gerado, ou a faísca do fogo. Imagina o esforço. Imaginou? Mas a tarefa não estava pronta. Era necessário manter o fogo, alimentar as chamas, garantir combustível que o fortalecesse e que o mantivesse. Utilizavam então galhos ou chumaços de palha para que esse fogo ocorresse com facilidade. E aí foi necessário investigar, testar, treinar aos poucos o conhecimento. E esse conhecimento foi surgindo e a técnica foi aprimorada, possibilitando a criação de nova tecnologia. Tecnologia, então, não é gerada ao acaso, vem da investigação, do teste, do treino, do empenho. Veja novamente o exemplo de produzir o fogo. A técnica de produzir fogo necessita de
3 elementos básicos: combustível, seja ele madeira, papel, álcool, gás, azeite, qualquer outra fonte de combustão, as fontes de calor e o oxigênio. Sem esses elementos, não há fogo. Seguindo a ação dos nossos ancestrais, que utilizavam o atrito entre 2 peças de madeira para produzir o calor, e isso ocorre com o auxílio do oxigênio, faltaria combustível, no caso, a própria madeira utilizada no atrito e o chumaço de palha. Em nosso contexto atual, nós temos várias tecnologias, todas com a mesma finalidade. Nós podemos produzir o fogo utilizando palitos de fósforo, isqueiros, acendedores elétricos. E para manter o fogo, nós precisamos ou podemos utilizar velas, tochas com azeite, lamparinas com querosene, lampião, fogão a gás, dentre vários outros. Entretanto, a vela não é combustível. O combustível é o pavio. Bem como o azeite da tocha, o querosene da lamparina, o gás do lampião, o fogão, todos juntos são tecnologias. Então você me pergunta, Gilmara, o que tudo isso tem a ver com computador? Na verdade, minha intenção é introduzi-los ao conceito de tecnologia, para então inserirmos no assunto da informática e dos computadores. A informática é definida por informação automática, e os computadores nada mais são que uma tecnologia que possibilita a automatização da informação. A informática evoluiu junto com a civilização e com a necessidade de organização dos dados e informações, gerados e tratados pelos indivíduos. Então, vale lembrar que no início da civilização não havia comércio, que se estabeleceu aos poucos. Cada indivíduo produzia seu alimento e sustentava sua casa. Com o passar do tempo, eles começaram a juntar bens, realizar negociações por meio de trocas, e o que acabou gerando as moedas e as relações de negócio. E essas relações precisavam ser formalizadas, organizadas e registradas, para que não resultasse em prejuízos. Nos primórdios da civilização, o homem utilizava os dedos e realizava suas representações numéricas. Em um determinado momento, ele percebeu que os dedos das mãos não permitiam fazer as representações possíveis e não os possibilitava realizar os cálculos para suas operações básicas. Eles decidiram então representar os seus rebanhos e ovelhas utilizando as pedras. Isso permitia que esses indivíduos controlassem os animais vivos, abatidos, comprados, vendidos e nascidos, bem como os cálculos realizados por ele naquela época. Imagine um fazendeiro com 1000 cabeças de gado a serem vendidas. E aí ele teria que levar uma sacola com 1000 pedrinhas? Nada funcional, concordam? Naquela época, não havia um sistema formal de numeração. Não existia uma representação simbólica dos números. Criou-se, deste modo, o sistema decimal. E para auxiliar a utilização desse sistema, foi implementado um objeto de cálculo, o chamado ábaco, que é representado por essa imagem no slide. Essa imagem é a representação de um ábaco. Muitos de vocês devem ter tido acesso a esse objeto na escola. Essa tecnologia, ela é tão eficiente que ainda hoje se utiliza esse dispositivo para o auxílio do ensino de matemática nas séries iniciais do ensino fundamental. O ábaco é composto por 4 ordens: unidade, dezena, centena e milhar. Na aula 2, nós falaremos detalhadamente sobre esse sistema, suas classes e ordens. Não se preocupe. Muitos indivíduos, eles tinham o ábaco, mas eles não tinham o ábaco, né? Mas eles montavam no chão pequenas fissuras,
com as representações dos quatro elementos do ábaco. Que elementos eram esses? As nossas ordens: unidade, dezena, centena e milhar. Eles faziam 4 ranhuras para manipular os valores e utilizavam pequenas pedrinhas que representavam os números. Imagine você, uma visita ao supermercado, calculando a despesa de suas compras com um ábaco. Imagine o seu carrinho com arroz, feijão, macarrão, carne, frutas e você querendo saber quanto vai pagar no caixa. Seria fácil? Fala sério, não seria nada fácil. Nada fácil. Durante décadas, os pesquisadores trabalhavam para construir ferramentas que possibilitassem o tratamento correto de operações de cálculo, de modo a automatizar esses processos. E a criação dessas ferramentas resultou nos nossos computadores atuais, tão evoluídos no que se refere tamanho, capacidade de processamento de dados e de armazenamento de informações. Os primeiros computadores, muito ao contrário dos de hoje, eram grandes, muito grandes, e tinham reduzido poder de processamento. Outra característica desses computadores é que, na maioria das vezes, não possibilitavam o armazenamento de informações, ou tinham capacidade de armazenamento muito limitado. Para compreendermos essa evolução tecnológica e a criação dos equipamentos, vamos citar algumas grandes invenções. Desejo que vocês meditem isso e percebam o tempo que levou até que o computador, de fato, começasse a ser construído. Dentre as ferramentas de cálculo mais relevantes para o nosso estudo, nós citaremos 3. A primeira, criada em 1623 por Guilherme Schickard, que inventou a primeira máquina de calcular. Essa máquina tinha uma característica importante, pois apenas multiplicava e dividia. Imagine uma máquina apenas para multiplicar e dividir. Quase 20 anos depois, em 1642, Blaise Pascal inventou uma máquina que somava e subtraía. Apenas somava e subtraía. A ela deu o nome de Pascalina. Espera, professora, 2 máquinas para realizar as 4 operações? E a calculadora científica que utilizamos hoje? Naquela época, nem em sonho ela existia. Uma máquina apenas multiplicava e dividia, a outra somava e subtraía. Quase 200 anos após a invenção da Pascalina, em 1834, Charles Babbage inventou uma máquina capaz de executar as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. E ainda essa fantástica máquina imprimia os resultados obtidos. A ela foi dado o nome de máquina analítica. Essa máquina de calcular era programável e sua primeira versão foi criada em 1822, com a contribuição de Ada Lovelace. Ada foi a primeira programadora da história, a primeira desenvolvedora de códigos programáveis para um computador. Naquela época, uma máquina de calcular. A partir disso, foram inventadas diversas máquinas que tiveram a participação na evolução da tecnologia que nos permitiu termos hoje os computadores. Algumas dessas tecnologias são o tear mecânico de Joseph Jacquard, a máquina do senso americano de Hermann Hollerith, a máquina Christoph de Alan Turing, o Mark I, o ENIAC e tantas outras invenções criadas ao longo da história. Reforçando todas essas tecnologias são precedentes do nosso atual computador. Naquela época, não haviam os computadores pessoais, as máquinas eram grandes e favoreciam o tratamento da informação de modo automático somente dos comércios, finanças, administração, governo e universidades. Essa realidade não existia nas residências nem para as pessoas de modo individual, como existe hoje,
E como nos dias atuais, todos estão conectados o tempo todo, sejam pessoas, empresas ou grupos, e os computadores podem ter tamanhos e performance escolhida pelo seu utilizador. Hoje o computador vai muito além de uma máquina de cálculo e executa um número tão grande de tarefas que seríamos incapazes de listar. Considerando a informática como a ciência que estuda o processamento automático da informação por meio do computador, e o computador é uma máquina de tecnologia, uma tecnologia capaz de automatizar processos, e de que modo isso ocorre? O computador recebe dados de um meio externo, processa e gera uma saída, podendo ainda armazenar dados e informações de modo permanente ou temporário. Com isso, temos os elementos de entrada, que são esses elementos de entrada, que vêm de um meio externo, que são inseridos no computador por um determinado indivíduo. A partir disso, o computador processa esses dados com a unidade central de processamento e gera uma saída, que nos é apresentado depois. Só que para tudo isso ocorrer, nós temos a interação direta desses dispositivos e da unidade central de processamento, que vai receber e enviar dados para as memórias, sejam elas memórias permanentes ou temporária. Quando abrimos um editor de texto para redigirmos um documento, estamos inserindo os dados no computador, utilizando o mouse e o teclado. Nesse instante, o computador está processando os dados e mantém todas as entradas salvas em uma memória temporária, para que possamos continuar a nossa atividade de digitação. Após finalizada a digitação, acionamos a opção de salvar o documento. O computador processa a nossa solicitação e armazena o documento em uma memória permanente. A saída de dados está em nossa visualização de texto, escrito na tela do computador, ou quando imprimimos o documento. Por outro lado, ou seja, uma outra aplicação ou rotina executada pelo computador é uma gravação de um vídeo. Você aciona o aplicativo da webcam do computador e imediatamente o computador começa a capturar a imagem do seu áudio, o seu áudio, perdão. São os dados de entrada. A captura desses dados, tanto da imagem quanto do áudio, são os dados de entrada, utilizando a câmera do computador e o microfone. E enquanto você grava, o computador está processando e mantendo o vídeo na memória temporária. Quando você finaliza o vídeo e o salva, o computador ativa a memória permanente e deixa o seu vídeo gravado para posterior visualização. O vídeo será apresentado a você e a saída será gerada pelo monitor e pelas caixas de som, que te retornarão as imagens e o áudio que você capturou e gravou. Muito fácil, não é? Veja que todos os computadores vão seguir essa lógica: entrada, processamento, memórias e saída, podendo ser classificados de acordo com seu tamanho e capacidade de armazenamento ou processamento e utilidade. São muitas as classificações dos computadores, mas autores têm reunido as classes de acordo com a sua utilidade. Deste modo, nós falaremos das principais classificações. São elas microcomputadores e supercomputadores. Os microcomputadores são computadores de pequeno e médio porte, voltados para usuários finais, também conhecidos como computadores pessoais. São eles os notebooks, laptops, palms, tablets, smartphones e desktops. Já os supercomputadores são computadores de grande porte,
desenvolvidos para a indústria e ou grandes empresas, capazes de armazenar e processar grande volume de dados de uma só vez. Esses computadores nunca precisam ser desligados, nem mesmo quando precisam de manutenção. Os supercomputadores são criados para funcionarem o tempo todo, sem interrupção ou interferência. A manutenção é feita com a máquina ligada, pois a arquitetura em que ela é desenvolvida possibilita que isso ocorra. Imagine você precisando consultar o seu saldo bancário às 4 horas da manhã. O sistema tem que estar disponível para essa operação. Isso não somente essa hora, mas todo o tempo, em qualquer momento, em todo o tempo e em todo lugar. Outra coisa, a Google permite tantos conteúdos disponíveis para acesso, independente de hora, de tempo ou lugar. O que permite tais serviços são os supercomputadores, computadores de alta performance. Independente do tipo de computador, ele será composto por 2 grupos de elementos, o hardware e o software. Sendo o hardware a parte física da máquina e o software a parte lógica, a parte abstrata. Vale ressaltar que o hardware divide-se em periféricos, processamento, armazenamento e memórias. Os periféricos estão relacionados às entradas e saídas de dados do computador. Por isso são chamados de periféricos de entrada. O mouse, microfone, teclado. E de periféricos de saída, o monitor, impressora, caixas de sons. Alguns periféricos podem gerar entradas e saídas ao mesmo tempo. Exemplo disso são os drivers de CD e DVD e os dispositivos que utilizam as portas USB, como os pendrives. A CPU, ou Unidade Central de Processamento, refere-se ao componente que efetivamente processa os dados. Na verdade, compreende a um pequeno chip de silício, que nada mais é do que um circuito eletrônico, mas que comanda todo o processo da máquina. Por isso, costuma ser chamado de coração do computador. Os componentes classificados como memória podem ser a memória RAM, memória de acesso aleatório, que é a memória principal do computador. Sem ela, o equipamento não funciona. É uma memória temporária, volátil, que não armazena dados. Esses dados somente são armazenados enquanto ela estiver alimentada de energia. A outra é a ROM, memória somente de leitura. É uma memória que não permite a gravação de dados, além dos que já vêm gravados de fábrica. Ela é fundamental para acionar as rotinas básicas, que iniciam o funcionamento do computador, enquanto a memória RAM ainda não foi iniciada. Há ainda os dispositivos de armazenamento, não voláteis, capazes de armazenar dados de modo permanente, podendo ser classificados como dispositivos de armazenamento local, que é o disco rígido, conhecido como HD, e os dispositivos de armazenamento removível, HDs externos, pendrives, CDs, DVDs, cartões de memória. Como dito anteriormente, o software é a parte abstrata do computador e refere-se à parte lógica, à parte programável da máquina. O software, então, é definido como um conjunto organizado de programas, procedimentos e documentação relacionados a um sistema de computador. São classificados como livres ou proprietários. Um software livre é aquele passível de adaptações ou modificações em seu código, sem a necessidade de autorização do proprietário.
Já o software proprietário é aquele de propriedade exclusiva do seu criador, tendo suas cópias, adaptações, modificações controladas por quem o produziu. Esses softwares existem licenças de uso ou de aquisição. Um outro conceito importante é o de software de código aberto. É aquele que permite que o código seja conhecido, analisado, verificado, mas não permite adaptações e modificações. Na aula 2, nós falaremos mais sobre essa classificação de software quanto à sua distribuição. E reforçando, toda a parte física do hardware, tudo que é palpável, tudo que é acessível aos olhos e ao tato, é hardware. Toda a parte abstrata do computador é software. O que se vê, mas não pode se palpar, não pode tocar, isso é software. Ambas são necessárias ao computador e estão em plena interação. Juntos se completam e realizam os processos básicos do computador: entrada, processamento, armazenamento e saída de dados. Outro elemento importante nessa operação do computador é o ser humano, o indivíduo. Afinal de contas, o computador não é um ser pensante, ele é apenas uma máquina que foi criada por um indivíduo e também precisa ser controlado por um indivíduo, por uma pessoa. Mesmo quando tratamos de assuntos como inteligência artificial, sistemas inteligentes e computadores que aprendem, tudo isso depende do ser humano. Afinal de contas, quem projeta a máquina e quem programa o sistema é o ser humano. O computador, como vimos anteriormente, é uma máquina, uma tecnologia capaz de automatizar processos, facilitar as tarefas das pessoas no trabalho ou em qualquer outra atividade e necessidade. Em praticamente todos os lugares que estivermos, haverá uma aplicação baseada em computador. Hoje, temos aplicações computacionais em diversas tarefas, em diversas formas de aplicação, nos automóveis, nos aviões, nos caixas eletrônicos, nos smartphones, nas catracas dos ônibus, nos relógios de ponto, nas casas inteligentes, entre tantos outros exemplos que podem ser citados. Com essa realidade computacional, é extremamente importante a qualificação profissional. Os empregos na sociedade informacional exigem do indivíduo uma inserção no ambiente tecnológico e, por isso, a necessidade de capacitação. O não envolvimento nesse ambiente pode desvalorizar a capacidade profissional das pessoas e excluí-las no mercado de trabalho. Nesse ponto, a informática tornou-se fundamental e mudou o perfil dos empregos na nossa sociedade moderna. Por isso, os conhecimentos na área de informática são essenciais para a obtenção de melhores empregos e salários. A internet permite que as pessoas tenham acesso a uma gama de informação incalculável e possibilita ao indivíduo aprender novas tarefas ou novas formas de realizar uma tarefa de modo mais prático, mais eficiente, mais rápido ou econômico. Permite que se conheça novas culturas, culinárias e pessoas. Permite saber da notícia em tempo real, independente da distância ou da hora. E as ligações por internet? As chamadas de voz e imagem. E melhor, sem custo adicional e a gente paga apenas pelo acesso à internet. Os serviços de e-mail fazem com que a mensagem seja entregue no mesmo instante e lida por meio do computador, do tablet ou do smartphone. Fora as redes sociais, onde além de novas amizades, reencontros e encontros de amigos, é possível aumentar sua rede de contatos de trabalho. Nelas, é possível encontrar fornecedores, contratar serviços, encontrar empregos. São tantas as vantagens. O computador, com seus softwares aplicativos,
como os editores de texto. Eles nos permitem padronizar documentos de texto, organizar o trabalho, criar documentos formais com maior qualidade e aparência. Auxilia na correção ortográfica e no armazenamento de informações. Fica mais fácil buscar dados inseridos nos documentos criados no computador. Mais fácil corrigir, copiar, apagar e compartilhar esses dados. Com as planilhas eletrônicas, por exemplo, é possível elaborar desde um simples orçamento doméstico a um complexo demonstrativo financeiro, com gráficos e provisões, que demorariam muito tempo para fazer manualmente. E principalmente, se houver a necessidade de alteração nessas informações. Um documento feito manualmente, sem o auxílio do computador, não pode ser reaproveitado e fica mais difícil de ser distribuído e compartilhado. Por isso, é tão importante conhecer o computador e saber trabalhar com ele. Nossa aula termina e espero que vocês tenham assimilado os conceitos trabalhados hoje e estejam preparados para a nossa próxima aula, que falaremos sobre os sistemas operacionais, sua função e tipos. Conteúdos extremamente interessantes e necessários para que exerça a profissão de técnico em secretariado. Bons estudos. Permaneçam bem e em paz. Até mais. Até nossa próxima aula.